Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Deixa eu abrir aqui, que tá um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o que falta pro Atlético engrenar nessa Série B. Eu sei que para várias pessoas faltam jogadores, para outras pessoas falta um pouquinho mais de trabalho do Odair, para outras pessoas falta o time matar os jogos, conseguir fazer um número maior de gols, para outras pessoas falta que o time tenha um pouquinho mais de capacidade de não sei, de talvez não sofrer gol, enfim, acho que as respostas elas podem ser variadas para explicar esse momento do Atlético. Mas eu acho que se tem uma resposta que engloba todas as outras, se chama falta de método. O que seria a falta de método? A falta de uma maneira clara. Eu quero entrar em campo assim, eu quero ganhar o jogo assim, é isso que eu posso fazer, porque não adianta eu ter uma vontade que eu não consiga corresponder e é a partir disso que eu vou conseguir os resultados. E eu acho que isso fica muito claro na Série B quando a gente vê os times da parte de cima da tabela. Se você pegar diferentes vitórias do Curitiba, diferentes vitórias do Goiás, diferentes vitórias da Chapecoense, o método é muito parecido para cada contexto. Só que o Atlético ele não tem isso. O Atlético ele tem jogos que possam assim, até indicar um caminho, que são principalmente os jogos dentro de casa, o Atlético muito com a bola, o Atlético tentando comandar o jogo. Mas se você for parar para pensar, os erros, eles são diferentes. E até às vezes a maneira do Atlético atacar não tem um padrão. O Atlético, se você for levar em consideração, ele atacou completamente diferente contra o Cuiabá do que ele atacou, por exemplo, contra o Paysandu. Em um jogo utiliza mais a faixa central, em outro jogo utiliza mais os pontas, em um jogo tenta ter um pouquinho mais a posse de bola, numa faixa mais perto da área, outro jogo circula a bola um pouquinho mais por fora. Eu entendo que cada jogo tem um cenário, mas eu acho que no final das contas isso tudo bate na falta de método. E como a gente pode explicar a falta de método? No final das contas, eu acho que fala muito também sobre a troca subsequente de treinadores. Querendo ou não, mesmo com muitas sessões de treino, o trabalho do Odair, ele é um trabalho curto, mas eu acho que fala um pouquinho também sobre a inconstância administrativa do departamento de futebol do Atlético. O departamento de futebol do Atlético, quando ele definiu o que seria a equipe de 2025, será que ele definiu, pô, o time vai atacar dessa maneira, vai defender dessa maneira, as características da Série B são essas, e eu quero montar um time para que ele possa fazer isso na Série B? Por isso que eu sempre falo para vocês, o jogo do Atlético ele é muito pouco pensado. Ao mesmo tempo que em muitos momentos a gente comentou que o técnico Maurício Barbieri talvez não tivesse as peças ideais para montar o jogo para a estratégia dele, a gente fala a mesma coisa do técnico Odair Helma e talvez aí a gente entre um pouquinho tanto na insuficiência de trabalho que os treinadores demonstraram para adaptar as peças dentro de uma ideia de jogo, mas também sobre a insuficiência das peças para se adaptar ao trabalho de um treinador. Independente se veio o ovo ou a galinha primeiro, no final das contas, eu acho que pro Atlético tentar alguma coisa na temporada, ele precisa de método, ele precisa de um entendimento. Eu quero defender assim, eu quero construir assim, eu quero atacar assim. Isso não é fácil, porque você precisa, primeiro de tudo, ter convicção. E eu acho que se tem algo que a gente pode falar do trabalho do Odair é que ele mudou muito. Ele muda muito para encontrar soluções ou ele muda muito por uma falta de convicção? A gente fala de convicção, a gente pode falar talvez da estrutura que ele vem insistindo durante muito tempo, com 3 zagueiros, 4 jogadores mais à frente, 2-1, mas foi o que a gente falou. Independente do esquema, o esquema no final das contas é só um número, mas a maneira de jogar ela varia muito, a maneira de jogar ela é muito, assim, falam que o Atlético tem um jogo propositivo, mas eu acho que no final das contas o Atlético tem um jogo muito reativo perante ao que, o que o adversário nos obriga a fazer. Se o adversário sobe um pouquinho a pressão, a gente se adapta a esse cenário. Se o adversário se tranca, a gente se adapta a esse cenário. Então, volto a dizer, falta método. Falta método, pra mim é claro. Então, como mudar isso? Descobrindo como a gente quer ganhar os jogos. Descobrindo o melhor caminho possível pra gente ganhar os jogos. Eu acho que a gente tá recebendo evidências mais do que suficientes que pro Atlético ganhar os jogos ele não pode se expor tanto como ele vem se expondo. Eu acho que a gente vem recebendo evidências mais do que suficientes que se o Atlético quiser se escancarar ofensivamente de peito aberto, ele vai ter que pagar um preço muito caro. Então, a partir de agora, eu acho que o caminho é fazer o que a gente fez talvez na maioria das vitórias com o Odair. Óbvio, ter alguns momentos de passe.
tem alguns momentos de controle, tem alguns momentos frequentando o campo do adversário. Mas isso de uma maneira muito mais cautelosa. Eu acho que se tem algo que falta pro Atlético nessa trajetória da Série B, é cautela. Cautela para atacar, cautela para defender, e o jogo ele fica muito aberto. Aberto para, assim, tudo pode acontecer. E eu acho que esse é muito o resumo dos jogos do Atlético, né? Jogos que você olha e você fala, caralho, eu achei que ia ganhar e a gente acabou perdendo. Outros jogos que a gente, pô, poderia até ter uma projeção pior, mas a gente acabou ganhando. São muito aleatórios os jogos do Atlético porque eles são muito vivos. O jogo do Atlético não tem aquele momento que não acontece nada. A todo momento tá acontecendo alguma coisa. Seja pro adversário, seja pro Atlético. Então não tem como você controlar um cenário, você desenvolver um método, você desenvolver padrões, se você tá lidando com um organismo vivo o tempo inteiro. É isso que mais me assusta no Atlético e eu acho que é isso que justifica muito o grau de exposição que a gente vem vivendo. Então o que eu tento trazer aqui pra vocês é parar, pensar, refletir. No momento de crise, eu acho que a pior coisa que pode acontecer para uma equipe é se desesperar. Eu acho que quando você tem jogadores como Esquivel, como Zapelli, como Benavides, sabe? Aí você pode olhar um pouquinho mais pra frente, pensar em alternativas saindo do banco, como o Dudu e o João, Mendonça, Lucianando, Isaac, sabe? Você tem uma aptidão ofensiva ao natural, você tem uma aptidão de tentar ter o controle, de tentar comandar as ações. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente vê uma aptidão ofensiva, a gente vê uma falta de aptidão defensiva. Então a gente também tem que tomar um cuidado. Essa aptidão ofensiva, ela não garante resultados, ou ela não vem garantindo resultados porque você enfrenta um bloco baixo. Ou seja, você precisa de muito tempo para encontrar espaço para fazer um gol. O adversário te pega exposto e precisa de menos tempo. Então eu acho que o Atlético ele interpreta muito mal essa aptidão ofensiva que o time tem. A aptidão ofensiva não necessariamente significa se escancarar, às vezes muito pelo contrário. Às vezes significa ter mais cuidado. Às vezes significa ter mais receio do que as consequências do jogo elas podem te apresentar. Vocês sabem, para mim o jogador mais influente do Atlético é o Zapelli. O melhor jogador, o jogador que eu acho que o time deveria ser moldado para ele. E para mim o Zapelli ele é um claro exemplo de como as coisas elas podem ser vistas de maneiras diferentes. Porque você vê o Zapelli e você fala, pô, o jogador ritmista, o jogador de passe, o jogador de campo adversário, o jogador de controle. E talvez esse, na cabeça do Atlético como um todo, fosse o resumo do coletivo do Atlético. Mas a gente já parou pra pensar que o Zapelli para um jogo de transição pode ser perfeito porque é um cara que tem um passe muito qualificado pra botar essas bolas nas costas da defesa adversária para os nossos jogadores de progressão de velocidade correrem e atacar o espaço? Que às vezes a gente tá interpretando mal o nosso melhor jogador e isso reflete na equipe como um todo? São alguns pontos que eu queria trazer aqui pra vocês. Valeu? Tamo junto. É nóis.